Anunciado no dia de ontem, no curso de missões, hoje a gente vai dar prosseguimento a nossos estudos sobre os temas relacionados à reforma, e quando a gente pensa em reforma, geralmente a nossa mente remete só ao século XVI, né? Nossa mente remete só lá a Calvino, a Lutero, aquela época. Só que reforma diz respeito a todos os assuntos relacionados ao movimento da reforma, que inclusive perdura até hoje. Uma das máximas da reforma, do movimento reformado, é que a igreja reformada tem que estar sempre se reformando. A reforma não é algo que ficou apenas no passado. Por isso que a gente traz à memória a reforma hoje, porque a gente precisa hoje ainda voltar nos pontos, rememorá-los, trazer à memória os pilares que nós temos e também cuidar para que elementos do nosso dia a dia também sejam reformados para a glória do nosso Senhor. Obrigado, irmão. E hoje eu quero trabalhar um assunto com os irmãos de Romanos, capítulo 11, porque geralmente é um assunto que gera dúvida no meio evangélico, gera dúvida no meio da igreja, ainda hoje, que é um assunto relacionado à questão judaica, a questão do povo hebreu. Qual é o lugar do povo judaico, qual é o lugar do povo hebreu no contexto da redenção maior, do plano redentivo de Deus para a humanidade. Qual é o lugar deles? Tem duas vertentes principais, mais comuns, a gente pode colocar não só no meio evangélico, mas também no próprio meio reformado. A primeira é a visão mais dispensacionalista, que acredita que Israel é como se fosse um povo exclusivo e a igreja fosse um outro povo, uma espécie de parêntese no plano redentivo maior, onde de fato o povo escolhido mesmo é o judeu. A gente seria uma espécie de parêntese. Hoje já tem uma progressão nesse pensamento chamado de dispensacionalismo progressivo mesmo, que já traz a ideia de que a igreja não é só um parêntese, ela é realmente o plano redentivo de Deus, só que Israel é uma árvore como se fosse separada, né, da igreja. Outra vertente, que é uma vertente que surgiu mais no século XX, que foi um resgate do pensamento medieval e que hoje é praticamente o pensamento dominante no seio reformado, que é o pensamento de que a igreja substituiu Israel. A igreja entrou no lugar de Israel. Hoje Israel é a igreja. Só que o que eu quero trazer para os irmãos hoje é um caminho mais reformado, se posso colocar assim. Por que eu digo um caminho mais reformado? Porque esse pensamento que hoje vigora no meio das igrejas reformadas de forma geral, é um pensamento que surgiu no século XX em resposta ao dispensacionalismo. Para quem não sabe, o dispensacionalismo ele surgiu quando um homem chamado John Nelson Darby, né? Ele teve uma experiência e entendeu que a história da redenção é dividida em dispensações, em 7 dispensações. Como isso se popularizou muito, a teologia reformada precisou dar uma resposta a esse tipo de pensamento. Só que a resposta dada foi voltar ao pensamento medieval em relação aos judeus. E quando eu falo pensamento medieval, não é menosprezando a teologia medieval. É um retorno mesmo que eles fizeram a esse pensamento que vigorou ali, mais ou menos do século VIII até a Reforma Protestante. Só que do século XVI até o século XIX, o meio protestante, de forma geral, e o meio reformado, criam sim que os judeus, criam sim que o povo, a nação de Israel, tinha um papel fundamental no plano redentivo, ou tinha um lugar no plano redentivo. Basicamente, todos os puritanos concordavam dessa forma. Praticamente todos eles. Desde Teodoro Beza, que foi o substituto de Calvino ali em Genebra, até o finalzinho do século XIX, todos eles acreditavam dessa forma. Com exceção de um teólogo chamado Richard Baxter, que discordou disso, mas 90% dos teólogos reformados acreditavam que o judeu tinha um papel no plano redentivo de Deus. E é essa experiência, essa interpretação que eu quero resgatar com os irmãos aqui. Porque foi algo que a gente perdeu de 100 anos para cá. A gente perdeu essa ideia. Então eu quero trazer isso de volta para os irmãos nessa manhã. Lembrando que a gente está na escola dominical, então você pode levantar a mão, pode falar alguma coisa, pode tirar uma dúvida. Não se sinta inibido, porque esse assunto é um assunto muito complexo. A gente vai precisar percorrer todo o capítulo 11
talvez citar alguns textos a mais para a gente conseguir compreender melhor aqui o que o texto tem a dizer para nós. Então vamos lá no versículo 1 aqui do capítulo 11. Mas antes disso, nessa introdução, algum irmão ficou com alguma dúvida ou algo que queira esclarecer mais, que a gente já pode dar uma pausa desde agora, tá? Não tem problema não. Senão a gente pode prosseguir aqui. Vamos lá. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, eu quero dar uma parada aqui, por quê? Porque o livro de Romanos, ele vem desde o capítulo 3, já falando que os judeus têm uma espécie de... tiveram uma espécie, como eu posso colocar a palavra? De privilégio, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Aos judeus foram confiados esses oráculos, que na época que Paulo estava escrevendo, é o Antigo Testamento. Foi revelado ao povo judeu. Então Paulo fala que eles têm alguma vantagem em relação a isso. Só que eles não têm vantagem em relação à graça, porque a salvação não é pela prática da lei, mas a salvação é pela graça de Deus derramada sobre os seres humanos, e a gente responde a isso pela fé. É isso que Paulo fala a partir do capítulo 3. Apesar de que essa questão do judeu e gentil, ele já trabalha no versículo 16 do capítulo 1, quando ele fala que, primeiro, no versículo 17, que é bastante citado, né? Diz que o justo virá pela fé. No versículo 16 anterior fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então ali ele já começa a fazer uma certa distinção, que no capítulo 3 ele começa de maneira acentuada a trabalhar um pouco mais. E quando chega no capítulo 4, ele fala da questão de Abraão, que foi justificado pela fé. Então ele já traz a ideia de que é a fé a porta de entrada para a salvação e não a prática da lei. No capítulo 5 ele fala justamente dessa justificação também pela fé. Capítulo 6 ele começa a falar da liberdade que a graça proporciona e da escravidão da lei. No capítulo 8 em diante ele começa a falar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós já somos salvos, lavados e remidos. E a condenação da lei não é mais aplicável a nós, porque Jesus, na cruz do Calvário, já levou essa condenação sobre si. Quando ele chega no capítulo 9, ele fala da eleição, que é um dos textos aí mais famosos desse livro, bastante utilizado por nós, onde ele diz que escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Então a eleição não está por aquilo que alguém faz, a eleição está pela graça de Deus. Então a salvação também não está para a prática da lei, está para Deus escolher e derramar a sua graça sobre as pessoas. Já no capítulo 10, ele fala que o povo de Israel, no deserto, mesmo sendo povo de Deus ali, escolheu endurecer o seu coração e rejeitar a pessoa de Deus. Então por isso que no versículo 11, diante de toda essa argumentação, se a gente parar no capítulo 10, parece que Deus realmente esqueceu o seu povo. Parece que Deus esqueceu a nação de Israel. Parece que Deus não tem eles mais em grande conta. Então Paulo precisa trazer a memória da igreja gentílica, da igreja de Roma, de que não é bem assim. Por isso que ele fala, Deus rejeitou o seu povo, e a resposta dele, como uma pergunta retórica, é de modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. E é por isso que no versículo 2, fala que Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então Paulo passa a argumentar de que Deus, no presente momento, não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque ele também salva os judeus. E a prova é o próprio Paulo, e a prova são os próprios irmãos da nação de Israel que se converteram ao Senhor Jesus. A Bíblia, por exemplo, nos diz que no momento da pregação de Pedro ali em Pentecoste, 3.000 se convertem. Depois, no decorrer do livro de Atos, já são 5.000. E muitos sacerdotes obedeciam à fé. Depois, já fala que a igreja tinha paz por toda a região e crescia em número, ou seja, a igreja foi crescendo.
Logo, judeus também estavam se convertendo. Judeus também estavam se entregando ao Senhor Jesus. Então, a primeira argumentação que Paulo coloca aqui, em Deus não ter rejeitado o seu povo, é que Deus também salvou os judeus, e Deus permanece ainda hoje salvando pessoas da nação judaica. E aí no versículo 5 ele diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aquilo que ele argumentou nos capítulos anteriores. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espíritos de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, Paulo começa a argumentar aqui que alguns dos judeus se converteram, Deus deu a eles e concedeu a eles arrependimento, e os demais foram endurecidos. Os demais não foi concedido arrependimento para atingir e alcançarem a graça, ou serem alcançados pela graça de Deus. Então, nessa primeira parte, Paulo fala que a graça de Deus alcançou os judeus mediante o arrependimento de um remanescente, que é o que perdura até hoje. Então, Deus não esqueceu o seu povo, em primeiro lugar, porque ele separou um remanescente para ser salvo, que são aqueles que se convertem e que são salvos, né, ainda hoje, que é um número pequeno, inclusive, de pessoas da nação judaica que se convertem ao Senhor Jesus. Ou seja, a ideia de que Deus separou o remanescente e os demais foram endurecidos, não foi concedido a eles arrependimento. Irmãos, sendo bem sincero, o povo judeu é um povo muito difícil de ser evangelizado. Quando vão missionários, por exemplo, pregar em Israel, as crianças judias cospem neles, tacam pedras. As crianças são ensinadas desde cedo de que a religião cristã é falsa, de que eles são inimigos da fé judaica, porque isso está no Talmud. No Talmud judaico diz que Jesus é um profeta mentiroso. Então as crianças são ensinadas sobre isso desde crianças, e elas não se misturam com cristãos, no caso mais judeus ortodoxos, né? E às vezes cospem, atiram pedras quando vem um pregador cristão pregando. Então o povo judeu realmente está endurecido, na sua grande maioria, para com a fé cristã, para com o evangelho. Só que nesse meio do endurecimento, Deus separa o remanescente, ele salva, restaura pessoas para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo talvez seja o maior exemplo. Alguém que perseguia a igreja, mas que foi alcançado pelo evangelho da graça, pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a maneira de Deus não se esquecer do seu povo é separando um remanescente, e o modo de Deus tratar permanece até hoje. Até que alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre esses 10 primeiros versículos? Não? Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. O silêncio me preocupa. Mas vamos prosseguir aqui então. Brincadeiras à parte, vamos prosseguir aqui. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Então aqui percebam, olha só o argumento de Paulo. Ele fala que foi dado endurecimento aos gentios na sua grande maioria. E aí ele faz uma pergunta, também retórica, a mesma que ele fez lá no início do capítulo 11. Eles tropeçaram os judeus para que ficassem caídos, para que caíssem de vez? De modo nenhum. Então Paulo aqui já dá um apontamento daquilo que ele vai trabalhar até o versículo 32. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então o argumento de Paulo fala que eles não caíram por completo, de modo nenhum, mas que esse endurecimento, essa transgressão deles no presente momento, foi para que a ênfase fosse dada a quem? A nós, aos gentios. Ok? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, ou seja, o endurecimento deles, a recusa deles em crer em Jesus, trouxe riqueza para nós, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui Paulo já dá um indício muito grande do que ele vai trabalhar no restante do texto. Ele fala que o endurecimento dos judeus trouxe bênção para a gente, riqueza para a gente.
Então, o seu abatimento e riqueza para os gentios, então a sua plenitude, quanto mais a sua plenitude, vai trazer algo muito maior para o mundo. Então Paulo já dá um indício de que parece que ele está apontando de que vai ter um dado momento da história em que haverá uma plenitude, uma bênção renovada e restaurada também para o povo judeu. Porque ele fala de uma plenitude, que é a mesma ideia que ele vai tratar mais adiante quando ele fala da plenitude dos gentios. Então aqui ele fala que vai ter uma plenitude dos judeus. Se ele fala que tem uma plenitude dos gentios e nós já fomos alcançados e estamos caminhando para o fim, e vai ter também a plenitude dos gentios, então dá a entender de que, dos judeus, perdão, então dá a entender de que haverá algo para os judeus no futuro. Recente ou distante, isso nós não sabemos. Então ele já dá faz uma espécie de antessala ao argumento que ele vai tratar posteriormente. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que o seu apostolado, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar emulações do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Gente, isso aqui é muito importante no argumento de Paulo no texto. Esse versículo é fundamental para a gente conseguir compreender o que Paulo está querendo dizer em relação aos judeus. E até mesmo esse versículo foi um dos norteadores para os puritanos crerem naquilo que eles passaram a acreditar. Isso aqui é fundamental. Porque o texto fala, a rejeição deles fez com que a gente fosse alcançado, e a gente vê isso no ministério de Paulo. Paulo começou pregando para os judeus, chegando na sinagoga pregar para os judeus. Quando os judeus rejeitavam, ele ia para quem? Para os gentios. Mas era sempre essa ordem, começava com os judeus e depois para os gentios. Então, se essa rejeição dos judeus fez a graça chegar até a gente, de certa forma, podemos pensar dessa forma que na questão de ordem, né? Não na questão de que não chegaria, mas na questão de ordem, o que vem primeiro. Então, o seu restabelecimento vai trazer uma bênção maior, que Paulo fala que é o quê? Vida dentre os mortos. Irmãos, o que é vida dentre os mortos? Quem arrisca dizer? Na linguagem bíblica e escatológica de Jesus, o que seria bênção dentre os mortos? Vida dentre os mortos? É só pensar no plano redentivo maior: criação, queda, redenção. Nós somos salvos, estamos sendo santificados, e no final vai acontecer o quê? Ressurreição. Então aqui Paulo já dá a entender de que ele está apontando isso para uma espécie de tempo futuro, onde os judeus retornando para Jesus, ou crendo em Jesus, que é justamente o momento em que o endurecimento for tirado, isso vai trazer o quê? Ressurreição. Isso significa, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui, e que os puritanos também acreditavam, na sua grande maioria, é de que no final dos tempos haverá um retorno em massa do povo judeu em relação à conversão. E ele fala ressurreição entre os mortos, vida dentre os mortos, porque isso remete ao fim dos tempos. Isso remete ao fim desta era, e o início da vindoura. Então, no presente momento, o povo de Deus está endurecido. Haverá um momento onde eles retornarão mediante conversão, a salvação em Cristo, e haverá vida dentre os mortos. Então, remete algo ao fim dos tempos, ao final desta era. Irmãos, eu não estou sozinho nesse pensamento, não estou trazendo nada novo. Para a gente parece um pouco novo, porque, como eu disse, de 100 anos para cá, começou-se a trazer a ideia de que a igreja substituiu Israel. E a gente vai ver no texto que ela foi enxertada em Israel. Ela foi posta na promessa de Abraão, como Gálatas capítulo 4 fala. Ela não é um povo à parte, ela foi posta na mesma promessa abraâmica. Então o que eu estou trazendo não é novo. Spurgeon pensava assim. Os puritanos, em forma geral, pensavam assim. Martin Lloyd Jones, mais recentemente, também pensava assim. Então é algo bem fresco ainda no pensamento reformado, né? Apesar da gente ter esquecido, né? E aí o versículo 16 prossegue dizendo: e se forem santas as primícias da massa, aqui falando dos judeus, né? Igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os seus ramos. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, aqui falando dos judeus,
sendo oliveira brava ou selvagem, fosse enxertada em meio deles, se tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Olha só que argumento fantástico de Paulo, irmãos. Ele fala que tem uma oliveira ali, e essa oliveira é o povo de Deus, essa oliveira é o povo escolhido pelo Senhor, essa oliveira foi plantada, está sendo cuidada, e nós, gentios, éramos uma oliveira brava, selvagem, a gente não era uma oliveira cultivada. A gente estava distante do olival. Só que pela incredulidade em parte dada aos judeus, alguns ramos foram, e Deus pega os ramos da oliveira brava e faz o quê? Enxerta na oliveira cultivada. De maneira que a gente não é bom ou recebe essas vezes por si mesmo, mas se alimenta da seiva de uma oliveira de outro povo, de outra aliança, que a gente foi incluído no meio. Por isso que a gente, pela fé, é filho de quem? Abraão. Porque nós recebemos das bênçãos dadas da aliança de Deus, que Deus fez com Abraão. É por isso que para nós reformados a igreja não começa necessariamente em Pentecoste. A igreja começa quando Deus chama Abraão, porque nós estamos na aliança abraâmica. Nós estamos alimentando da seiva de outra árvore. A gente não é uma árvore separada. Nós somos enxertados numa árvore que já estava plantada. É por isso que para a gente o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, porque ali também diz respeito a nós. Nós somos enxertados nesse povo. Nós agora também somos Israel. Claro que do ponto de vista espiritual, não étnico, né? Porque nós não somos judeus, etnicamente falando, não que a gente saiba, porque a nação brasileira é uma das maiores nações com ascendência judaica, sem as pessoas saberem. Eu posso explicar isso para os irmãos um pouco mais à frente, né? Mas nós somos enxertados nessa oliveira que foi plantada pelo próprio Senhor em Abraão. Então nós estamos alimentando dessa aliança que Deus fez com Abraão. Isso é fantástico. Porque Paulo fala aqui no versículo 18 que a gente não pode se gloriar contra esses ramos que foram tirados. E se a gente se gloriar, que é o que muitas vezes acontece, ele fala, sabe que não é você que sustenta a raiz. E a raiz sustenta você. Então, muitas vezes, nós gentios olhamos para esse povo judaico e a gente pensa, tá vendo? Não é nada. Só que Deus fala, não te glories contra eles, porque a raiz é judaica. Irmão, já parou para pensar que o nosso Messias é judeu? E Jesus, quando ascende ao céu, Jesus, quando ressuscita, ele não tem, digamos assim, ele não foi refeito. Não tinha um Jesus diferente ali. Tinha um Jesus glorificado. Não morreu Diego, um exemplo, tá? Morreu Diego e ressuscitou Mazinho. Usando a comparação, morreu Diego e ressuscitou Diego com o corpo glorificado e restaurado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Então, a carne judaica que morreu foi a carne judaica que ressuscitou. E a carne judaica que ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Cristo, está lá reinando. O nosso Messias é judeu. Então, a raiz sustenta a gente, irmãos. Não é a gente que sustenta a raiz. Então Paulo fala, não se glorie contra esse povo, porque é a aliança que Deus fez com eles que está sustentando vocês, não ao contrário. Esse é o argumento de Paulo aqui. Isso muda totalmente, talvez, a sua forma de pensar hoje. Eu sei, irmãos, eu sei, o principal argumento contra mim é o Nicodemo, eu sei disso. Você já viu na internet, uma vez eu estava vendo um podcast, né, um debate sobre a questão de escatologia. E um dos irmãos citou uma coisa interessante, né? Ele estava conversando ali na mesa com vários pastores, né? E ele disse uma frase assim, bem bacana. Ele falou assim, o meu principal problema aqui hoje é o que os irmãos muitas vezes vêm falar comigo. Eu tenho esse pensamento, mas alguns Nicodemos têm outro. Então eu sei que a gente, às vezes, quando traz essa visão, uma visão um pouco diferente, é normal depois você ir na internet, você vê o que essas pessoas têm a dizer né? E às vezes até dá mais crédito a eles. Não há problema em relação a isso. Por isso que eu estou me ancorando aqui na autoridade bíblica e, em segundo lugar, dos próprios puritanos, dos próprios reformados, e isso durante 400 anos quase. Tá bom? Justamente para não dizer que é invenção minha, é algo que está pautado, inclusive, na história da interpretação desse texto de Romanos, capítulo 11.
Até aqui, queridos, alguma dúvida, algum comentário? A gente ainda tem tempo, dá para burilar isso aqui? Pode falar. Eu acho que Israel não pode não deixou de ser embora Sim. o coração e há um tempo para adolecer história, e Israel teve sua história lá no início, através deles que chegou até hoje, através da honra, que faz a fé, e não pode deixar de fora saber que Israel tem todo o contexto histórico passado, tem todo o contexto hoje, e continuará até a nossa vida. E sabendo que a igreja também faz parte do processo. É bem importante de que não deixar de fazer fora. Embora o coração dele está confundido, mas que não endurecido. Isso. Mas que não tem a própria Deus que ele tem no coração endurecido, que alguns atos no passado que fizeram, antes foram castigo para vocês, e hoje a história continua. Alguns teólogos chamam de agora de Deus. Israel é um acontecimento que tem acontecido no dia hoje, vai acontecer. Mas a igreja, como o irmão falou, realmente é a coração de Israel, de chegar para o Deus. Exato. Inclusive. Exato. Inclusive a ideia não é, por exemplo, de dois povos, a ideia é de um povo. Mas de um povo em que sentido? De que a gente foi inserido num povo que já existia. Entende? Não é a ideia de que a igreja é um povo à parte de Israel, Israel é um povo à parte da igreja. A ideia é que, espiritualmente falando, a igreja se tornou Israel. Mas não no sentido de substituí-los, no sentido de ser inseridos naquilo que já existia. Quer dizer, no Antigo Testamento, já viu Israel espiritual. Paulo fala que aquele que crê é que é o verdadeiro israelita. Então, o verdadeiro israelita é pela fé. Nós cremos nisso. Então, Israel já existia. Quando a gente creu, a gente foi inserido nisso. A gente não é um povo à parte, um parêntese. A gente é o Israel. A gente foi colocado no mesmo povo. Essa é a ideia. Foi bem lembrar para o nosso irmão. Né? Sim. Um só. Não houve a substituição, houve Exato, mas é o mesmo Israel. Então a ideia é que a gente foi posto, mas é o mesmo povo, é a mesma aliança. Deus fez aliança com Abraão e falou que em ti serão benditas todas as famílias da... Foi inserido, sim? De repente, usar um exemplo para poder ficar melhor sentido. E, por exemplo, se você tem uma filha, no caso tem uma, ao de alguns anos, ela conhece um rapaz, uma outra família, e aí esse rapaz entra para a nossa família, considerando ele como um filho, e se casa com a filha, né? Até nos Estados Unidos tem isso, né? Que o nome para gênero, também tem essa raiz ali no filho também, né? Não existe gênero, existe mais um filho, né? Na família. Então, talvez a gente possa usar isso, né? A nossa filha é Israel e esse novo integrante da família seja os gentios também, né? E agora é uma família só. Então, também, pelo menos para mim, faz sentido. Se tiver algum problema com a... Não foi um bom exemplo, é um bom exemplo. Essa é a ideia mesmo, é o que a gente brinca e chama de agregado, né? Foi um bom exemplo. Porque assim, o povo americano, ele teve raiz puritana na sua colonização. Então por isso que está muito presente na cultura deles. A gente, como teve uma colonização portuguesa e antissemita, isso é importante a gente entender. Ela ajudou os judeus no sentido de protegê-los, mas não no sentido de aceitá-los como religião. Porque a coroa portuguesa obrigou os judeus a se converterem. Eram chamados cristãos novos. E pasme, foram esses que estavam nos navios que veio junto com Cabral, tá? Então,
você talvez tenha sangue judeu e não sabe. Junto com o Cabral vieram os cristãos novos, que foram judeus obrigados a se converter. Vários elementos da nossa cultura que a gente não sabe da cultura judaica. Por que você, dono de casa, faz faxina? Claro, isso não pode ser uma regra para você, mas talvez sua mãe, sua avó, era assim. Fazer faxina na sexta-feira. Já parou pra pensar nisso? Ah, chegando perto do final de semana. Não, é porque no outro dia é sábado. Não pode fazer faxina no sábado. Parou pra pensar nisso? Porque muitas vezes, quando você vai limpar a casa, você joga a sujeira pro meio e não pros cantos. Ah, porque para não ficar escondida. É porque o judeu colocava pedaços de pergaminho da lei nas paredes, para quando ele saísse ou quando ele chegasse na janela, fizesse aqui e tocasse na lei. Então você não pode jogar sujeira para perto da palavra, trazer para o meio. São coisas da nossa cultura que a gente não sabe, mas a gente é uma nação judaica de certo sentido. Então, até automático, porque foi uma coisa que foi perpetuando-se na cultura, né? Se você tem sobrenome, claro que aí tem as suas nuances, porque teve escravidão no Brasil. Por exemplo, eu sou Santos, mas eu não sou Santos. Foi retirado dos Santos do meu sobrenome, porque foi tirado. Mas dos Santos, porque minha família era escrava da família Santos. Então era propriedade dos Santos. Mas se você tem sobrenome Oliveira, Carvalho, Coelho, Leão, talvez você tenha sangue judeu e não saiba. Porque na época os judeus se converteram forçadamente ao catolicismo e eles receberam sobrenomes de plantas e de animais. Então há uma grande probabilidade de ser assim com você, né? Então o exemplo que a nossa irmã citou é muito pertinente, que é realmente isso. De maneira que os netos já nem se questionam. Porque os netos têm sangue dos dois, então os netos já são mesmo daquela família, né? Então a ideia é essa mesma. A gente foi colocado nessa família e foi tão alinhado de que quem veio depois, digamos assim, né? Podemos colocar dessa forma, já é daquela família. Então já é Israel, digamos assim. Então foi um bom exemplo aí. Mas vamos voltar aqui por causa do tempo, né? Que o tempo, infelizmente, ele não espera a gente, né? Ele corre rápido, inclusive. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. Então, eles foram retirados por causa da incredulidade. Nós fomos enxergados por causa da fé. E por que Paulo fala não se ensorbebeça, mas teme? Porque a fé é dom de Deus. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se nós temos fé para crer, é porque Deus concedeu. Então, não é algo para a gente se orgulhar. Eu criei, você não. Você só creu porque Deus te concedeu arrependimento. Não ensorbebeça, teme a Deus. É o argumento que Paulo usa. Então, não olhe para quem não creu como se fosse melhor. Isso vale até para a nossa realidade aqui. Às vezes a gente tem uma tendência, né, pecaminosa de olhar, fulano não é eleito, tá vendo? Ele não creu. Só que nós não somos melhores do que ele, nós só fomos amados, no sentido de sermos salvos. Mas a gente é tão pecador quanto o outro. Isso deve trazer temor ao nosso coração, não soberba. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então qual foi o erro do judeu? Eu sou filho de Abraão. Eu sou a nação escolhida de Deus. Você fala de Jesus, hein? Não, rapaz, eu já tenho a lei. Eu sou o guardião da lei. Se ensoberbeceu, o coração foi endurecido e não creu no Messias. Então, se aqueles que eram o povo escolhido de Deus na antiga aliança, nesse sentido, se ensoberbeceram e não creram e foram quebrados, quanto mais a gente que é gentil. É isso que Paulo está dizendo. Sim? Então, só haverá redenção para a nação de Israel a partir do momento que eles aceitarem a Cristo. É tudo por Cristo. Uma redenção geral do povo de Israel. Não. É tudo por Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Eles vão na frente eu falar todo Israel será salvo, né? Mas aí, observando o argumento paulino de todas as cartas, o Israel que crê. Então, Tem essa confusão aqui na hora. Todo Israel ser salvo ou apenas aqueles que
a que creram e aceitaram Cristo. Exato. Exato, bem lembrado. O pensamento reformado, ele crê que haverá um derramar de Deus, e isso por conta da pregação do evangelho, tá? Não é do nada assim, por isso que é importante missões também no meio dos judeus. Naquele negócio assim, eles estão aqui, daí de repente, Jesus Messias, é através da pregação do evangelho. A fé vem pelo quê? Pela pregação da palavra de Cristo. Então o evangelho vai ser pregado no meio deles, Deus vai derramar o seu espírito, no sentido, não no sentido Pentecoste, né? Mas derramar o seu espírito, no sentido de conceder graça, e eles em massa crerão. Porque o endurecimento está acontecendo, mas mesmo assim alguns judeus se convertem, o remanescente. Quando esse espírito for derramado, essa graça de Deus, esse endurecimento for retirado daquela nação, aí as pessoas em massa começarão a se converter. Mas é mediante conversão. Exato. A gente observa isso em Apocalipse. Já parou para pensar em Apocalipse capítulo 11, se não me engano? 11, das duas testemunhas mártires ali. As duas testemunhas mártires, tem gente que conjectura, Enoque. Não é esse sentido do texto. Apocalipse é um livro simbólico, é um livro apocalíptico. Então, quando fala no capítulo 11 de duas testemunhas, ali está ligado ao que eles estão fazendo? Proclamando a palavra, e aquilo que eles estão fazendo sendo acompanhado de sinais. Mas percebam que as características daqueles dois personagens são características judaicas que remetem, inclusive, a Elias. Algumas características remetem a Moisés. Então pode estar ligado, isso aqui não é uma afirmação, é uma suposição, pode estar ligado, inclusive, a esse avivamento futuro e final sobre o povo judeu. Dele sendo o final dos tempos, tomando a dianteira desse movimento. Não é que os gentios não se converterão mais, mas parece que haverá uma tomada de dianteira no fim dos tempos. É o que parece dar a entender os textos do Novo Testamento que apontam para isso. Tá? Porque fala de plenitude dos gentios. Chegou a plenitude, aí parece que mudou o movimento, os judeus voltam à cena. Porque um dia era eles, foram endurecidos e a gente entrou, não é isso? Haverá uma plenitude e eles voltarão. É o que parece dar a entender o texto aqui. Mas vamos lá. Considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Que ele fala de perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Entendeu o argumento de Paulo? Eles estão na incredulidade e foram quebrados. Mas a partir do momento que eles passarem a crer, são enxertados de novo. São colados de novo na oliveira. E voltam a se alimentar da seiva. É isso que Paulo está dizendo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, falando de nós, contra a natureza porque a gente não era do povo da aliança, a gente é gentil. E contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Paulo está dizendo, olha, nós não éramos da oliveira, nós não éramos por natureza dela, foi feito um enxerto, a gente foi posto. Se isso aconteceu em relação a nós, somos gentios, quanto mais em relação àqueles que já são ramos naturais. É muito mais fácil eles serem enxertados de novo do que a gente. Irmãos, se tem uma coisa verdadeira, é que a palavra de Deus purificou os gentios, que pensa um povo porco, aqui eu vou falar, não no sentido só higiênico, tá? Não é só isso. Mas em vários sentidos. Pensa o povo que era porco antes de Jesus, era o povo gentil. Porque os judeus tinham toda uma série de cerimônia, né? Uma série de coisas, né? De que tinha que se lavar, tinha higiene, quando fosse fazer o cocô lá no meio do arraial, tinha que cavar e enterrar. Quando o homem e a mulher faziam relações, tinha que tomar banho para ficar limpinho. O gentil começa a lavar a mão. O gentil era uma porcariada só. Quando veio Jesus, mudou. A palavra trouxe uma renovação na vida do povo gentil. Então a gente se alimentou disso. A gente se alimentou dessa aliança feita ao povo do Antigo Testamento. Esses detalhes aqui, irmãos, eu vou até fazer uma indicação para vocês. No YouTube tem um podcast, uma entrevista feita com o professor Frank Ferreira sobre um livro que ele escreveu Por Amor a Sião. É um livro que, inclusive, está sendo sonho de consumo. Se alguém quiser me dar de presente, eu estou disponível para receber. Que é o livro Por Amor a Sião.
que fala justamente dessa forma de pensar, esse resgate do pensamento dos puritanos, e ele basicamente explora mais ainda, de maneira mais profunda, isso que eu estou falando com vocês, tá? Então, Paulo trabalha aqui com essa ideia de que os judeus foram endurecidos e quebrados, mas podem ser enxertados de novo. E aí no versículo 25 até o 32, ele começa a falar dos últimos desígnios de Deus, ou daquilo que Deus projeta para o final. Aqui ele chega no ponto máximo, ou quase, no anticlímax, né? Quase chegando ali no ponto máximo do seu argumento, que a gente vai ver que o ponto máximo do argumento mesmo é do 33 ao 36, que é uma doxologia final ali, né? Mas olha o que diz o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Se é mistério, é uma coisa apreendida pela fé. Não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, não é endurecimento total e final, é em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. É interessante que lá em Lucas capítulo 21, Jesus fala que Israel seria pisado pelos gentios até chegar à plenitude dos gentios. Chegar um tempo onde isso aconteceria, e a ideia é de que após isso, dá a entender ali de que o povo judeu, que seria disperso através daquele ataque romano, retornaria. Os puritanos, os reformados, entendendo isso, ficaram durante mais de 100 anos, alguns deles, orando, sabe para quê? Para Israel voltar para a terra deles. Isso foi o berço do movimento sionista. Orando para a conversão dos gentios e para Israel voltar para a terra deles. E aconteceu. Depois de 100 anos de oração. Então, duas coisas que os puritanos oravam: a conversão dos gentios, dos judeus, e retorno dos judeus para a sua terra. Eles não sabiam o que viria primeiro. Nós sabemos que veio primeiro o retorno para a terra. Então agora a gente tem que continuar orando para a conversão deles. E a prova disso, queridos, está na pergunta 191 do Catecismo Maior, que eu quero ler para vocês, que fala da segunda petição. Infelizmente não está no breve catecismo, está no Catecismo Maior, mas está na internet, então é fácil o acesso. Olha o que diz a segunda pergunta, a pergunta 191, mas falando da segunda petição, do Venha o Teu Reino ali, da oração do Pai Nosso. Olha o que o Catecismo Maior, trabalha. Na segunda petição, que é Venha o Teu Reino, reconhecemos que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás. Pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo mundo, os judeus chamados, isso é Catecismo Maior, os judeus chamados e a plenitude do gentio seja consumada. Isso faz parte dos nossos símbolos de fé, irmãos. Não é invenção recente. Isso faz parte da nossa história como igreja. Orar para os judeus se converterem, serem chamados por Deus. Então toda essa ideia que coloca aí de que é substituição, de que já acabou o plano de Deus para eles, não tem paralelo bíblico e nem na história da igreja. Isso é uma inovação moderna. O pensamento puritano reformado sempre foi os judeus, nós orando por eles, pregando para eles retornarem. A prova disso é que a igreja da Escócia, no século XIX, enviou 2 missionários para evangelizar os judeus. Um chamado Andrew Bonar, se não me engano, e o outro mais famoso chamado Robert McCheyne, que escreveu a Bíblia de estudo McCheyne, de leitura bíblica. Eles foram como missionários para pregar ao povo judeu. A igreja da Escócia, presbiteriana, mandou eles. Então é o que faz parte da nossa história, queridos. Não é uma invenção moderna. Então são coisas que a gente precisa observar com carinho, né? Versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aquilo que o nosso irmão já citou, né? Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, porque foram postos em ciúmes, né? E a gente vê isso na pregação de Paulo, por exemplo. Quando Paulo estava pregando ali, nas sinagogas, ele falava de Messias, e em certa feita os irmãos falaram: fala sobre isso, sabe do que vem de novo. Ele foi e falou de novo. Quando ele falou dos gentios, ele foi expulso.
da sinagoga. Porque eles foram postos em ciúmes por causa de nós. É isso que o texto está dizendo aqui. Quanto, porém, a eleição, são amados por causa dos patriarcas. Aliança abraâmica. Então Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, de maneira que essa aliança não se encerrou. Por qual é o versículo 29? Porque os dons e a vocação chamados de Deus são irrevogáveis. Deus fez uma aliança com Abraão e ele não quebrou essa aliança. Se você observar Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão para cortar os animais, porque ele ia fazer uma aliança. Como que funcionava a aliança naquela época? O animal era cortado no meio, as pessoas tinham que passar entre os animais. O que isso significava? Se eu quebrar a aliança, vai ser feito comigo o que aconteceu com esse animal. Em Gênesis capítulo 15, Deus pede para Abraão cortar os animais. Quem passa entre os animais como um fogo? No texto. Só Deus, Abraão não passa. Isso quer dizer que quando o povo peca, quem morre no lugar do povo? Jesus. Mas ele não interrompeu a aliança. Ele permaneceu com ela. Porque ele recebeu a punição simbolizando: eu recebo a punição por vocês, para que a aliança não seja quebrada. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus falou, ele falou. Isso significa que o endurecimento vem em parte. Eles são, num presente momento, inimigos da cruz por causa da gente, porque a gente agora foi posto em evidência. Mas eles ainda são amados por causa de quem? Da aliança feita com Abraão, por causa dos patriarcas. De certa forma, eles ainda são povo de Deus, em certo sentido. Por causa de quem? Por causa de Abraão. É isso que é interessante, o texto fala sobre isso. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ou seja, a ideia de que eles ainda vão alcançar misericórdia. Isso é uma promessa bíblica aqui. Nós éramos desobedientes e alcançamos misericórdia. Eles agora são desobedientes, mas também alcançarão misericórdia como nós alcançamos. Então Paulo está apontando para uma redenção futura desse povo através da crença em Jesus Cristo. Através da crença em Jesus Cristo. E ao 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O todos aqui é judeus e gentios, tá? Não é cada indivíduo. A fim de usar de misericórdia para com todos. Todo mundo pecou. Romanos 3, 23, quando Paulo está falando ali também dos judeus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, a misericórdia é necessária para todos, judeus e também para gentios. E o texto aponta que essa misericórdia irá alcançar eles em massa, em proporção muito maior, quando assim chegar ao fim dos tempos. Por quê? Porque uma vez que isso acontecer com eles, vida dentre os mortos. Ressurreição, fim desta era, fim desse tempo. Alguma dúvida, algum comentário a mais sobre essas questões aqui? Sei que é um tema complexo, não dá para funilar aí muito, a gente poderia ir em texto do Antigo Testamento, em texto de Daniel, em texto de Zacarias, e das profecias do Antigo Testamento, que inclusive a gente tem que tomar muito cuidado com essas profecias do Antigo Testamento, que há uma tendência nossa a usar só tipologia. Isso aqui é Cristo, isso aqui é Cristo, aquilo outro é Cristo. Amém, glória a Deus. A gente tem que ler o Antigo Testamento com os olhos em Cristo. Mas se a gente forçar o texto, a gente pode transformar promessas feitas à nação de Israel em alegorias. Tem promessas ali no Antigo Testamento que são para a nação de Israel, sim, irmão. Não tem problema em admitir isso. Que a gente usufrui porque a gente foi inserido na aliança. Mas que foram feitos a eles. A gente pode ler aqueles textos e falar que é para a gente, porque agora a gente também é Israel. Mas a gente não pode alegorizar e falar que aquilo ali não é para Israel. Não é mais. É para eles sim. A gente tem que tomar todo cuidado na leitura do Antigo Testamento, né? Então, é um assunto complexo. Eu não li nenhum texto a mais por causa de tempo mesmo. São 8h58. Mas procure ouvir o podcast lá, se você puder, afunilar um pouco mais sobre esse assunto, que vai ser muito importante. Você vai ver que historicamente é comprovado biblicamente também, né? Mas alguém tem mais alguma
pergunta, alguma dúvida nesse sentido? Sim? Uma pergunta em relação, está muito ali na mídia essa questão da questão de Israel e a volta de Jesus, o povo, a questão do povo pentecostal, né? A volta secreta de Cristo, então como esse pessoal na mídia está muito batendo nessa questão. E aí eu precisaria soltar a opinião, essa questão na teoria reformada em relação a isso. Israel, o cumprimento das profecias em relação ao povo, em relação a Israel também com a volta de Cristo. Né? Sim. Bom, em relação a isso, tem ligação. Eu acho que eu percebo que às vezes a galera exagera muito, né? Quando o Hamas lança o primeiro foguete, a pessoa já fala, então a profecia se cumprindo. Não é bem assim. Há muita forçação de barra também em relação a isso. Naquela localidade ali, nunca deixou de ter guerra. Tendo judeu ou não ali. Né? Sempre teve problema. Quando não eram judeus, era o Irã brigando com os outros, porque xiita e sunita sempre brigaram. O sunita acredita que é o Alcorão e as sunas, e tem que fazer 5 orações por dia. O xiita acredita que é 3 orações, porque o Alcorão diz que é 3 orações. Aí os dois ficam brigando para ver quem são verdadeiramente o povo de Alá. Então eles sempre se mataram e brigaram naquela região. Aquela região ali é um balde de pólvora, né? Pronto a explodir a qualquer momento. Só que sim, Israel tem ligação com profecias do fim. É o que a gente acabou de ver aqui, a questão da conversão deles em massa, por exemplo, aponta para a realidade do fim, da ressurreição dentre os mortos. Então tem sim um elemento em que Israel está ligado a profecias da vinda de Jesus. Agora, a questão de arrebatamento secreto, né? A gente entra em outro campo, mas questão de arrebatamento secreto não tem comprovação suficiente bíblica para afirmá-lo. Na questão que vai ter um arrebatamento secreto. Não é impossível. Deus pode fazer isso, e para a gente talvez até melhor, porque a gente não passaria para a grande tribulação. Até mais confortável para a gente, né? Mas a gente não vê uma afirmação bíblica suficiente para isso. Ao contrário, a gente vê o tempo inteiro a Bíblia falando de que a igreja vai estar aqui. Inclusive, gente, já para pensar em Apocalipse capítulo 12, aquela mulher, que a igreja católica fala que é Maria, mas não é, né? A gente sabe disso. Já parou para pensar nas características daquela mulher? Aquela mulher, ela está grávida e ela dá à luz um bebê, e esse bebê é levado aos céus e passa a ser rei. Por isso que os católicos afirmam que é Maria. Mas vamos observar os detalhes dessa mulher? Sobre a cabeça dela tem o quê? Uma coroa com 12 estrelas. Ela está sob o sol, e a luz está sobre a sua cabeça. Lembra da visão de José? Ele viu que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam perante ele. Aquela mulher era a descrição de Israel, gente. É a descrição de Israel, que a gente foi enxertado. E o que acontece com aquela mulher ali? Ela é perseguida pelo dragão. Então a ideia de que o povo de Deus, ele vai passar perseguição. Ele vai passar por afrontas. Isso faz parte do plano de Deus. Deus nunca retirou o seu povo da tribulação. Deus sempre libertou e cuidou do seu povo em meio às tribulações. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já era alertado por Jesus há muito tempo. Quando virdes essas coisas acontecendo, saiba que o fim está próximo. Quando virdes, é porque a gente vai estar aqui vendo. Não vai ser tirado. Então, eu não creio assim, há muito exagero em relação a essa questão das profecias, né? E uma tentativa de cada coisa que acontece ficar lançando em alguma profecia. Isso é um pouco perigoso, né? É importante a gente ter a visão do todo e aguardar o discernimento da própria palavra em relação a isso, não aquilo que a gente fica conjecturando, que eu acho que é meio arriscado mesmo. Sim? A respeito do arrebatamento secreto, a gente fala que se relâmpago. Então, eu se relâmpago uma arrebatamento secreto, o relâmpago de chegar. E um elemento inesperado. Esse que vem com as luzes, todo o outro verá. Até mesmo aquilo que foi passado, todo o som da peça ligada no próprio veio, assim será também. Sim. Todo o olho verá, até mesmo aquilo que foi passado. Como pode ser secreto?
Exato. Aqui é mesmo que eles transpassaram. Por quê? Ressurreição dos mortos, justos e injustos. Justos, corpo glorificado para a salvação, e justos para serem condenados. Todos são ressuscitados para o julgamento. Uma vez ressuscitados, eles olham para o céu. Ó, o Messias está vendo ali. Até aqueles que os transpassaram vão ser ressuscitados. Só que para condenação, se eles não tivessem convertido. Então todo olho vai ver. Todo mundo que já viu na face da terra vai ver. Todo olho verá. Então não é secreto. É uma coisa que todo mundo vai observar. É um sinal. E, inclusive o texto fala que ao ressoar da última trombeta, é algo que vai ser visível e audível. Irmãos, há anos atrás isso era impossível. Hoje, na era da internet, talvez, mesmo se a gente não consiga ver, entre aspas, com os olhos humanos, você abre o celular, olha, tem um negócio acontecendo no céu aqui. Todo olho vai ver, gente, não tem como fugir dessa realidade. Então, é algo que está bem presente no texto aí, né? Vamos prosseguir aqui para o 33 e 36, para a gente encerrar, porque esse pode dizer que talvez é o ponto máximo aqui, né? Porque ele termina com a doxologia, com um hino de adoração a Deus, né? De louvor ao nome do Senhor. Ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então esse versículo que a gente gosta muito de usar, o 36, para falar de Deus ser glorificado em todas as coisas, ele está sendo a conclusão de argumento do capítulo 11 inteiro. Paulo está falando de profundidade da riqueza, ele está dizendo, olha, isso aqui que eu estou trazendo para vocês como revelação do Senhor é profundo demais, é rico demais. De maneira que isso leva a gente ao que? A adoração. Então quando a gente observa esse argumento de Paulo, é para a gente falar, meu Deus, como o Senhor é grande, olha como o Senhor tem a história toda projetada. O Senhor endureceu em parte aos judeus e elevou os gentios, mas haverá um tempo que o Senhor elevará os judeus de novo, e isso vai significar o fim dos tempos, e o Senhor cuidou que a história está toda bem estruturada e feita. Isso é rico demais, glória a Deus por isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então Paulo termina o argumento com adoração, porque o que ele está tratando aqui é profundo demais, é fantástico demais. E ele termina rompendo o louvor. Ele, como judeu, ele entende, olha, meu povo agora está endurecido, mas vai chegar um tempo que ele vai retornar aos holofotes, entre aspas, e Deus vai completar a sua obra. Glória a Deus por isso. Ele termina em adoração. Ele termina em louvor de adoração. E esses versículos aqui, 33 ao 36, remete a tudo que ele disse anteriormente. Geralmente a gente usa de forma um pouco mais isolada esse versículo, mas ele está remetendo justamente à ideia do povo judeu. Queridos, eu espero ter sido assim, os irmãos terem conseguido entender. Sei que é um texto difícil, inclusive para mim para eu poder falar sobre ele, né? Mim não conjuga verbo, para eu poder falar sobre ele, os problemas de linguagem ainda. Mim vai, sou índio, todo respeito aos índios, né? Mas aquela brincadeira lá do índio falando errado lá na floresta. É um texto difícil, mas espero ter ficado claro, espero que os irmãos tenham entendido. Mais dúvidas, a gente está à disposição para tentar ajudar de alguma forma, indicar materiais, tá bom? O nosso tempo está encerrado agora, a gente pode orar, né, para encerrar. Vamos deixar a coleta para a noite, Vamos colocar de pé então para a gente estar orando?